A Bíblia diz que somos todos pecadores, separados de Deus, de sua glória ficamos. O pecado passou a existir pela desobediência do homem. A ordem de não pecar foi dada ao homem e não à mulher. A mulher foi instrumento de Satanás naquele momento. O pecado passou a ter nome. E o conhecimento que passou a ter, que leva o homem a fazer tudo que é mal, o leva à morte. Deus disse ao homem: não coma desse fruto, se quer desse fruto comer, morrerás. E o homem comeu. Deus não falou para a mulher. Deus não disse à mulher. Deus disse ao homem. O homem podia trazer a ele a lembrança de Deus, do que Deus falou quando a mulher ofereceu a ele. Mas a mulher deu ao homem, o homem não lembrou, não trouxe a memória dele, porque Deus tinha falado e comeu também. Aí o pecado, depois desse tempo, cresceu abundantemente e foi dado nome a esses pecados. O pecado do assassinato, o pecado da gula, o pecado de roubar, o pecado de se prostituir, o pecado de fazer mal ao homem, preparar nos seus pensamentos o que vai fazer mal a ele no dia seguinte. Isso é o nome que se deu ao pecado, de tão abundante que ele ficou nessa face da terra. Em Romanos 5,12, a palavra de Deus diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, como entrou por um homem da desobediência, a geração seguinte já veio com pecado dentro deles. O rei Davi, o rei do povo de Deus de Israel, falou que ele já foi concebido em pecado. Ele disse que o pecado já existiu dentro dele, desde que ele estava na barriga da mãe dele. E assim é. A descendência nossa vem em pecado. Não adianta, o pecado está nessa face da terra. A morte foi dada ao homem. Então, o pecado existe. E toda criança que nasce vai nascer em pecado. O pecado leva o homem e a mulher ao inferno. Olha só, gente. O pecado do homem e da mulher leva a eles ao inferno. Eu já vivo no inferno. Foi falado isso, eu já falei isso várias vezes. Que o homem acha que vive nessa face da terra já no inferno. Mas o pecado do homem leva ele ao inferno. O inferno foi preparado o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios não vão reinar no inferno, não. O diabo e seus demônios são prisioneiros nesse inferno e ali vão sofrer